Boa tarde, gente. Tudo bem? Tá bom. Eu vou fazer uma apresentação rápida do que é a Neo Assist, o que a Neo Assist faz, mas não dá para apresentar a Neo Assist sem fazer uma pergunta antes. Quem aqui já teve um mau atendimento? Ou seja, eu fui comprar algo, ou eu liguei em algum lugar, ou enfim. Quem já teve aqui? Bom, a Neo Assist não faz mau atendimento, tá? Não é isso. É justamente o contrário. A gente é uma empresa que se incomodou muito com isso, então a gente resolveu mudar esse quadro do mau atendimento e é o nosso objetivo mudar o mau atendimento no Brasil, tá? E no mundo também. Então o propósito da Neo Assist é esse, é justamente mudar e melhorar essa cara do atendimento, que ninguém está satisfeito, deu para ver aqui com vocês. Que jeito que a gente faz isso? A gente criou uma plataforma 100% online, que vai desde a clássica telefonia, aí, onde você liga e passa por uma URA e digita, com uma diferença. Tá? Se você digitar o CPF na Neo Assist, ninguém vai te perguntar isso de novo na sua vida. Fica registrado lá, tá? Você não precisa ficar repetindo para quem for te atender novamente. Tá? E aí, desde essa telefonia clássica, passando por e-mail, chat, chatbot, que é uma coisa que está em ascensão agora no mercado, e redes sociais, com um termômetro nas redes sociais que eu consigo entender quem que é a pessoa que eu estou conversando ali, que eu estou atendendo, saber o quanto ela é influente e o quanto de seguidores ela tem, enfim, qual o perfil dessa pessoa, para que eu possa direcionar um atendimento melhor para essa pessoa. Mas aí a Neo Assist percebeu que só ter essa ferramenta não funciona. As pessoas compravam a ferramenta, não conseguiam usar a ferramenta da maneira adequada e não conseguiam melhorar o atendimento. Então, eles perceberam que era preciso educar também. Então, a Neo Assist começou a fazer palestras, videoaulas, enfim, chegou ao ponto que hoje a gente tem um departamento inteiro na Neo Assist, que a gente chama de sucesso do cliente, onde a gente tem acompanhamento mensais, semanais, trimestrais, enfim, de acordo com cada categoria de cliente, que vai um consultor lá. Posso te vai lá. A gente precisa trocar a pilha, que aparentemente está falhando. Legal? Bom. Então, a gente tem consultores que ficam indo no cliente de período em período, analisando relatórios juntos, entendendo se ele está conseguindo atender melhor o consumidor dele, o cliente dele ou não. Tá? Esse é o papel que a Neo Assist quer fazer para mudar o mundo, porque a gente acha que se a gente deixar de ter atendimentos e começar a ter relacionamentos com o nosso cliente, a gente consegue melhorar todo o contexto aí de comércio e clientes. Tá? E a gente também é uma empresa bem ambiciosa. Tá? Todos os funcionários e diretores da Neo Assist são pessoas jovens que têm grandes ambições e a gente quer chegar até 2020 fazendo 52 milhões de atendimento dentro da nossa plataforma. Isso quer dizer que 1 a cada 4 brasileiros vai ter um bom atendimento, ou seja, vai ser atendido nesse padrão que a Neo Assist propõe ser atendido. Não é fácil, não é um sonho pequeno, mas a gente está a todo vapor aí para conseguir isso. Tá? Essa é a Neo Assist, é um resumo bem rapidinho, a gente tem bastante conteúdo para mostrar, eu vou tentar passar rápido para a gente chegar na parte que vocês querem, a parte prática. Esse sou eu sei, minha mãe fala a mesma coisa, desde que eu nasci, fiquem tranquilos. Hoje eu sou coordenador de produção da Neo Assist, ou seja, todo projeto que é implantado pela Neo Assist passa pelo meu time. Tá? Sou formado em designer, eu vi que tinha mais um aí, estamos resistindo ainda. Sou fotógrafo também, especialista em fotografia, professor, gerente de projetos, gerente de produtos e hoje estou coordenando um time de produção. Tá? Não vou falar quanto tempo em cada coisa, porque aí vocês vão começar a fazer conta, fica chato. Bom, esse time de projetos é um time novo dentro da Neo Assist, vai fazer só 2 anos que a gente está lá.
e faz 2 anos que a gente usa o Trello também, desde que ele nasceu. Foi assim, a primeira grande mudança que a gente teve. Quando começou o time, a gente tinha 15 projetos mês. É um número bacana, né? Então era muito por sinal de fumaça, por mensagem de texto, e-mail, Slack, ligação, recadinho na mesa, era mais ou menos assim que a gente organizava. E aí a gente começou a perceber que não ia funcionar, porque a gente tinha 2 times que estavam 100% remotos, sempre alocados em clientes, tendo que pedir demandas urgentes, correndo e não funcionava. Acabava esquecendo, enfim. Começou a criar uma desorganização maior do que a organização. E aí a gente resolveu mudar toda essa situação. Esse é o nosso time de projetos lá, a parte de cima ali é o time que fica em Bauru, é onde eu comando essa galera. Essa parte aqui de baixo é o time de São Paulo, que faz a implantação direto no cliente. Então ali em cima praticamente é desenvolvimento e embaixo é a implantação. Essa é a equipe que eu falei para vocês, que ficam ali, sucesso do cliente, fica o tempo todo indo, monitorando, ajudando, enfim, de olho na necessidade dos clientes. E hoje a gente inverteu esse quadro e a gente entrega uma média de 200 projetos por mês. Tá? Então a gente tem uma movimentação muito grande que, se você piscar, você esquece de fazer um projeto. A gente tem uma média de 10 projetos dias. Entra 10 projetos e entrega 10 projetos. Ou seja, para gerenciar tudo isso é muito difícil. Tá? E aí a gente saiu desse ambiente de caos para entrar num ambiente caótico, ou seja, é um caos ordenado, é muito movimento, tem bastante interação, mas ele tem uma ordem a seguir. Tá? Mas, assim, a gente teve que ter uma sacada muito grande, e o Trello acho que ajudou muito nisso. O maior problema que a gente tinha no gerenciamento de cards, quem que perguntou do cliente ver foi você, né? Era mais ou menos isso. Porque assim, eu tinha coluna lá, fazendo, entrega. Eu entregava um card, aí o meu cliente interno, no caso, olhava, mas tem que mudar a cor. Ele fazia um comentário no card, mas estava entregue, eu não ia mais olhar aquele card. Aí passava um dia, 2, mas você não entregou, eu pedi um negócio. E aí começava aquelas discussões sem fins, aquele cenário de caos total. E a gente conseguiu reverter, tendo uma ideia muito simples, mas muito funcional. A gente dividiu em 2 boards, onde qualquer pessoa da empresa consegue solicitar serviço. Esse board é muito simples, ele tem uma coluna de backlog, aprovado, não aprovado e parado. Tá? Então, elas conseguem abrir qualquer demanda, cria lá no backlog, em menos de 2 horas alguém analisa esse projeto, porque como a gente trabalha com desenvolvimento de projetos, enfim, precisa ter escopo, precisa ter um monte de informações necessárias. Então, alguém avalia isso, se tiver ok, vai para aprovado. Depois de mais ou menos 2 horas, ele segue para um outro board, onde eu já tenho uma data de entrega, um recurso alocado para desenvolver isso, e todas as etapas seguintes que a gente precisa. Tá? Por que dividir isso? Podia estar só dividido em colunas no mesmo board. Porque nesse primeiro board aqui, qualquer pessoa tem acesso para fazer comentário, para arrastar card de uma coluna para outra, enfim. E aí, nesse segundo board, só a produção mesmo, só o meu time consegue arrastar card, fazer comentários, anexar coisas, tirar coisas, enfim. Então, assim, eu não tenho mais mudança de escopo depois que o card foi para a produção. Ou seja, a gente aprova, discute tudo antes, agora vai ser produzido, eu não tenho nenhuma mudança de escopo mais. E isso resolveu, assim, 90% do desencontro de informação que a gente tinha. Está lá, a equipe está no mesmo lugar, conversando, está simples de entender a ordem do fluxo, eu vou mostrar esse board já para vocês. E aí, aqui foi a grande sacada. Então, aqui eu uso esse recurso que a Amanda mostrou agora há pouco, onde quem não é desenvolvedor é só observador do card, do board. Então, eles conseguem resolver, acompanhar o que está acontecendo com o projeto deles, em que etapa está, quem está fazendo, se teve erro, se não teve erro, mas eles não conseguem interferir. Aí vocês devem estar pensando, nossa, e se o cliente mudar o escopo no meio do caminho? A gente para o card. Porque se está no meio da produção e mudou o escopo, eu não posso continuar produzindo sem entender o escopo, sem reorçar o projeto, sem realocar esse projeto. Então, eu paro o card, alguém me liga ou me manda um Slack e fala, esse card aí para porque vai mudar. A gente para, coloca na coluna de parada desse board aqui
ele resolve tudo com o cliente, quando tiver todas as informações, ele volta para o backlog, e aí a gente segue o mesmo fluxo. Tá? Então, a gente usa o Trello sim para se organizar, mas o Trello acabou virando um workflow para a gente também. Ele tem um fluxo que vai seguindo de etapa em etapa. Bom, esse é o nosso board de análise. Eu vou compartilhar a tela dele, porque tem bastante informações aqui que não dá para vocês verem para esse print. E não assustem se ele começar a movimentar sozinho, tá? Então, aquilo que eu falei, ó. Ontem eu saí, não tinha nenhum card aprovado, a gente tinha alocado tudo. Hoje já entraram 8. Estão aí ainda porque eu estou aqui, não consegui fazer essa gestão. Mas devagarzinho vocês vão perceber que tem alguém fazendo essa gestão lá também na equipe e eles vão se movimentando. Tá? Então, essa primeira coluna aqui é onde qualquer pessoa solicita. E aí eles já têm informação visual, não precisa esperar notificação nem nada, ou seja, visualmente eles já conseguem saber se o projeto foi aprovado, se o projeto não foi aprovado, ou se paramos esse projeto por causa de algum tipo de informação. Tá? Então, assim, e aí o que acontece? Cada pessoa da equipe, para ter mais foco e produtividade, porque a gente tem aquele número mais alto de 200, cada pessoa acaba ficando responsável por uma lista, ou seja, tem 3 pessoas que olham para essa lista de backlog, elas só olham para isso. Caiu aí, analisa o projeto, se cair aí, é responsabilidade de uma das 3 pessoas. Analisa o projeto e joga para qualificado ou não. Se não está qualificado, é responsabilidade de quem abriu o card. Então, ele vai analisar se tem um card dele ali, ele precisa entender o porquê e resolver aquele problema e volta para o backlog. Em qualificados, a gente já tem mais uma equipe que vai ficar olhando, tem mais 2 pessoas que ficam olhando esse board, essa lista, e caiu aí, já sabe que entrou o serviço, tem que alocar, tem que dar prazo de entrega, porque, não sei quem trabalha com o projeto, acho que tem o pessoal da agência aí também, prazo de entrega hoje é fundamental a gente conseguir de maneira rápida. E prometer algo é fácil, cumprir é muito difícil, precisa de muita organização. Então, assim, conseguir um prazo de entrega para um cliente em 2, no máximo 4, vamos falar assim, no máximo em um dia, você precisa estar muito organizado e muito seguro de como está toda a sua produção para poder achar isso. Pensa aí numa produção que todo dia entra 10 projetos, você tem que dar 10 prazos. Se você não estiver bem alinhado, a gente se perde. Para garantir esses prazos, hoje a gente usa o Trello e o calendário do Google para dar uma noção de tempo para a gente. Mas, assim, o calendário do Google é só para a gente contar horas. Mas 100% dos prazos, gestão de prazo, gestão de entrega, a gente faz pelo Trello mesmo. Tá? Percebam que ali em cima do backlog tem um númerozinho, tá vendo? 3, 8, 1, 1. São alguns plugins que eu uso para contar quantos cards tem nessa lista. Então, eu consigo saber rápido quantos cards tem em cada etapa da minha produção, quantos cards está aguardando ser qualificado, ou já foi qualificado, parado. E aí eu consigo gerir isso porque eu sei que a partir de um certo número vai me gerar problema. Tá? Por exemplo, eu tenho 3 desenvolvedores. Se eu tiver 4 cards em desenvolvimento, eu tenho um problema. E aí perceba que ali no qualificado ele está vermelho. Ó. É um plugin também que você coloca, está vendo o /1? O /1 é o número de cards que pode ter nessa coluna. Então, se passar de 1, está vermelho. Porque aqui não pode ficar card parado, ele tem que se movimentar. Então, no próximo board que eu vou mostrar, vocês vão perceber também que a gente tem esses cards, esses numerozinhos ali que contam certinho. Tá? Sim. Cada card ele vai apitando e conforme... Se eu assinei o card, eu recebo notificação dele. Bom, eu vou passar tudo, depois na hora das dúvidas a gente pode voltar e conversar sem problema nenhum. Perceberam a divisão ali, ó? Membros do time e observadores. É isso que garante que quando o card está em produção, a gente não tem mais problema de mudança de escopo. Eu uso um outro plugin que ele tenta, pelo menos, no notebook ele não conseguiu fazer, mas ele tenta mostrar o máximo de colunas possíveis.
Vocês perceberam que a gente usa bastante coluna lá. E aí, no monitor maior, você consegue ver o card inteiro, o board inteiro. Então, você consegue visualizar todas as colunas. Eu não vou lembrar o nome agora. Eu posso depois fazer um grupo, passar por e-mail alguns plugins. Eu passo para a Amanda, eu posso passar para você o nome dos plugins? E a gente divulga depois isso. Bom, não podia faltar a coluna de urgência, né? Então, a gente tem, como toda empresa tem. O mais legal dessa coluna é que ela funciona da seguinte maneira. O card caiu aí, alguém tem que resolver hoje. Quem? Não sei, alguém. E aí é uma disciplina que a gente tem na equipe, que cada pessoa vai lendo, vai vendo o que pode fazer naquele card ou não, e se ela consegue resolver sozinha, ela assume e arrasta para a coluna dela. Tá? E aí eu tenho uma gestão bem bacana aí, por recursos. Vocês vão ver ali que eu tenho a Letícia, o Paulo, a Mauê, o Silvio. Então eu consigo saber a fila de cada recurso visualmente. Eu não preciso fazer filtro, eu não preciso, enfim, tirar relatório para saber quantos cards cada um está fazendo. Tá? Eu consigo ver, assim, bati o olho ali em cima de já conta, tá? E aí eu consigo ver rápido quanto cada um tem. A gente está com o board bem vazio, porque a gente fez um super força-tarefa essa semana passada para zerar. Então, a gente está só com pouca coisa entrando para diminuir a fila de espera que a gente tinha. Tá? Bom, ali em cima também a urgência, percebe que está vermelho, passou do número 1 de card, ele fica vermelho, então chama a atenção. Tá? Perceberam que o card ele é colorido? Isso a gente faz com tags também, a gente usa as etiquetas e mais um plugin que ele pinta o card. Então, eu sei, olhando aqui, ó, eu sei que card verde é suporte, ou seja, é algum bug em produção, alguma coisa. Card laranja é só um aditivo em alguma coisa que já está funcionando, ou seja, colocar um botão, tirar um botão, fazer um formulário novo, uma coisa que já está rodando. E aí, quando eu tenho alguma coisa roxa, eu sei que é publicação em produção. E se eu tiver alguma coisa azul, eu sei como tem lá em review, eu sei que é um projeto. Tá? Então, a gente procurou organizar o Trello de maneira visual. Bem rápido, eu consigo enxergar todo o panorama da minha produção hoje, sem ter que fazer conta, tirar relatório, ou qualquer coisa parecida. Tá? Então, a gente dividiu da seguinte maneira. Urgência, esse recurso, primeiro, aqui ele está apartado dos outros, porque é um recurso que trabalha só com configuração do sistema, não é desenvolvimento. Então, tudo tem que começar por ele, por isso que ele está nessa sequência, inclusive. Então, ali é a fila dele, aí eu tenho uma fila para a configuração, ou seja, quais projetos estão sendo configurados nesse momento. Ele vai arrastando para lá, e visualmente, de novo, eu consigo saber o que está sendo produzido. E aí eu tenho 3 devs, aonde vai ter filas aí também, e eles vão arrastando para a produção. Perceba ali que está 2 de 3, lá em cima. Ele está laranja ainda, mas se chegar a 4, eu já tenho que pegar o telefone correndo e falar o que está acontecendo. Tem 2 projetos em produção ao mesmo tempo, ou vai atrasar um, ou tem um problema muito grande. Ou você adiantou o outro e não colocou para qualidade ainda. Tá? E aí, na coluna de qualidade. Na coluna de qualidade aconteceu um negócio muito bacana. Porque a gente tinha um problema gigante de sincronizar a agenda. Eu falei que eu ia desenvolver... Na NeoAssist, a gente, pelo menos para mim, foi uma novidade muito grande, mesmo trabalhando com projetos em outras empresas. A gente, com essa história de produzir 10 projetos no mesmo dia, o que acontece? Se eu atrasar 1 hora no meu desenvolvimento, dá muito problema. Então, assim, o desenvolvedor termina, depois de 1 hora, o rapaz da qualidade vai testar. Então, atrasou 1 hora, já atrasa a fila dele, ele não pode pegar o outro, enfim, começa a virar um caos novamente. E o que a gente fez? E aí, quando adianta, também é a mesma coisa. Se a pessoa de qualidade começar a seguir a agenda, se o desenvolvedor adiantar, ela não pode adiantar porque a agenda dela é só para amanhã. Então, começava a não adiantar projetos ou a encavalar projetos por causa disso. O que a gente fez? Criou uma coluna de qualidade. O recurso de qualidade ele não olha em agenda. Caiu na coluna, ele testa. Então, assim, essa coluna sempre está... Ah lá, acabou de chegar. Eu ia falar sempre está vazia, mas... Então, daqui eu sei que The Body Shop a gente já terminou, vai ser testado, e aí eu vou saber se pode ser entregue ou não, de acordo com o que a pessoa fizer. Então, assim, é uma gestão visual muito simples de você acompanhar. Por que a gente optou por essa gestão visual?
Porque a gente, quando você está tratando um projeto, 2, 10, é muito simples de você tirar relatório, conversar. Você acaba sabendo tudo de cabeça o que está acontecendo. Quando você passa no número maior de projetos, se você não tiver tudo à vista, você se perde. Você passa a não acompanhar todos. E era muito importante para mim que a minha equipe inteira soubesse qualquer coisa dos projetos. Inclusive, a equipe que está lá em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, porque ele está lá na frente do cliente A, o cliente B liga para ele e fala: quando você vai entregar meu projeto que você falou? Ele vai ter que me ligar para saber, tirar um relatório. Ele abre isso aí e fala: bom, está prometido, a data de entrega é para o dia X, e eu estou vendo que está correndo tudo bem, já está em desenvolvimento, foi para a qualidade, com certeza eu vou entregar para vocês na data prometida. Então ele já vai olhar que já está numa coluna que vocês não estão enxergando aí, que é de finalizado, e fala: cara, já está pronto o seu projeto, eu já vou entregar para você. Então ele tem essa informação visual muito rápida, por isso que a gente optou por trabalhar dessa maneira. Eu vou mostrar para vocês as colunas que não estão aparecendo, e aí vocês vão perceber também assim, ó, por exemplo, olha como é que eu não consigo mentir, hein? Entrou 8 projetos hoje e já tem 12 terminados, ou seja, uma média de 10 projetos por dia que entra e uma média de 10 projetos que a gente entrega. Se estivesse contando mentira, já ia ser pego agora. Ali também eu tenho uma coluna de finalizado no mês 11. Tá? E vocês vão ver que tem 173, se eu não estou enxergando errado. Então, eu sei que esse mês eu já produzi 173 projetos. Tá? E a gente tem essas informações compiladas no dashboard que eu vou mostrar para vocês também, mas visualmente muito rápido, qualquer pessoa da empresa consegue saber quanto o meu time está produzindo, se o projeto dele teve revisão ou não, aonde está, quem está desenvolvendo. Por exemplo, eu estou aqui hoje, se alguém precisa falar sobre o Alelo, ou Net Suprimentos, eles sabem quem é o recurso que está desenvolvendo, ele consegue falar com o recurso e resolver o problema sem ter que passar por mim. Então, assim, é uma gestão muito simples, bem básica, mas que funciona no dia a dia de uma maneira bem tranquila. Tá? A coluna de revisão que está ali também, caiu na revisão, o recurso sabe que está ali, se é dele ele tem que corrigir, se não é dele, por exemplo, é do outro recurso, mas o outro recurso faltou hoje, a equipe inteira está vendo, a gente chama essa coluna de coluna marrom. Tá? Se vocês pensarem na cor, eu não vou falar aqui, mas vocês sabem porque deu algum problema. Né? Então, caiu na coluna marrom ali, alguém tem que resolver. Ah, mas não fui eu que desenvolvi. Poxa, foi o Márcio, mas o Márcio não está aqui hoje. Então, alguém tem que pegar e resolver. Então, o Trello ajuda muito a gente nesse ponto da equipe ser dinâmica. Não precisar de alguém falar assim, corrige ali, você tem que fazer esse hoje, viu? Aquele outro. Então, assim, ele funciona, ele acontece sozinho. Hoje, 100% das demandas que a gente tem passa pelo Trello. A gente não faz nada que não caia no Trello. Não olha e-mail, raramente a gente falar por e-mail, alguma coisa nesse sentido. Até porque essa equipe não atende cliente, ela atende só cliente interno. Então, assim, é 100% Trello, e o Slack a gente usa quando tem que conversar assim, olha, você viu que aquele card foi reprovado, por causa disso, 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 você ainda está com dúvida nisso, você me pergunta alguma coisa e assim por diante. Mas 100% da gestão do projeto é feito pelo Trello hoje. Então, aquele primeiro board que eu falei, ele serve para especificação, escopo e a gente falar sobre prazos. O segundo board, a gente realmente põe a mão na massa, é o que eu acabei de mostrar para vocês, é o board de produção. E aí agora eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu o Trello, porquê que a gente resolveu trabalhar com o Trello. Primeiro, que precisava ser uma plataforma online. A Neo Assist ela tem a sede aqui em São Paulo, mas o time de desenvolvimento fica em Bauru. E todo mundo que pede demanda para o time de desenvolvimento está na rua. Então, não dava para ser algo que não fosse online. Precisava ser por aplicativo também, porque não faz muito sentido, por exemplo, uma pessoa que está indo implantar um cliente, ele tem que
esperar chegar no cliente, ligar o notebook para pedir uma demanda urgente. Se ele pode pedir direto do carro, ou, enfim, da onde ele está mesmo, no metrô. Tá? E atualização em tempo real. Eu estou falando de escopo, desenvolvimento. Se eu mudar algo agora e demorar 10 minutos para aparecer, a outra pessoa já vai entender errado e vai fazer com a primeira informação. Então, tem que ser em tempo real, não tem como. E aí a gente usa algumas integrações. Tá? A gente usa a integração direta com o Google Calendar, que a Amanda passou também, então fica nas agendas lá. Toda a equipe sabe qual o dia de cada projeto, ajuda a lembrar também se o projeto vai atrasar ou não, enfim. A gente usa integração com o Slack, ou seja, toda movimentação, a gente tem alguns textos padrões que a gente usa e aí eu vou avisando num grupo do Slack, o projeto foi aprovado, o projeto foi reprovado, e assim por diante. O projeto foi entregue. Tá? E aí a gente criou um formulário próprio de solicitação de projetos. A gente tinha um problema muito sério de escopo. O time precisava passar o escopo e, como toda passagem de comunicação é complexa, a gente tentou usar, inclusive, os campos customizados do Trello, mas, enfim, era algo tão específico que não estava acontecendo com plugin ou Power Up, enfim. E a gente criou um formulário, é uma plataforma, eu vou mostrar para vocês, onde as pessoas se logam e abrem cards por lá. Tá? Eu vou fazer o teste aqui com vocês agora. Essa é a nossa plataforma, então é restrita somente para as pessoas da empresa, né? Algumas pessoas da empresa, inclusive. Tá? E a gente começou com algo bem simples. Ela já está partindo para uma V2 agora, que vai ter mais um monte, porque todo mundo adorou isso. Porque como que a gente trabalhava antes com a questão de especificação? A gente usava planilha. Né? Então, você preenche uma planilha, porque tem tais informações que são necessárias para que a gente possa desenvolver aquilo que você está pedindo. Aí a gente trombou com o cenário. Como é que eu vou preencher uma planilha dentro de um Uber, dentro de um avião, ou na sala de espera do avião? Enfim, não funciona. Eu tenho que esperar chegar em casa, e aí, se vocês pegassem a média de cards abertos que a gente tinha, era tudo depois das 8 da noite. Porque todo mundo esperava chegar em casa para abrir todas as demandas, e às vezes era demanda urgente e não funcionava. Então, a gente criou essa plataforma, ela é mobile, responsive, enfim. Cliquei aqui, eu posso pedir qualquer tipo de atividade que a gente executa lá. Eu vou abrir o de suporte, que ele é o mais simples. A gente consegue salvar, caso seja um projeto complexo, a pessoa começou a fazer o projeto no meio do caminho, na sala de espera de uma reunião, aí o cliente chegou, vai fazer a reunião, eu tenho que continuar o projeto depois, então eu consigo fazer download disso, e depois eu faço o upload e consigo continuar. Tá? Então ele vai pedir para eu logar no Trello, e agora eu consigo publicar direto no Trello. Está aqui o último card, verdinho, teste Trello, foi o que eu acabei de criar. Então, assim, isso facilitou para a nossa equipe 1 milhão de vezes mais do que o trabalho que eles tinham. Tá? Sem falar que, assim, como eu estou com um formulário que integra, eu consigo colocar campos obrigatórios, colocar limite, por exemplo, de qual que é a data de entrega desse card. Olha, só pode ser a partir de amanhã, hoje eu não posso mais. Então, essa inteligência o formulário faz e faz com que chegue já informações boas. Depois que a gente implantou isso, o nosso número de desqualificação de projeto caiu quase 30%. Ou seja, a gente já tinha um número baixo e a gente consegue agora. Então, o fluxo fica mais fluido. Ele bate, é qualificado, é alocado, é produzido, é entregue sem nenhum tipo de problemas. Bom, quem é gestor sabe que não adianta fazer fluxo acontecer se você não olhar para métricas, se você não entender o que está acontecendo na sua equipe, onde você está errando, onde você está acertando.
E não fazia sentido nenhum a gente usar uma outra plataforma para fazer as métricas que não fosse o Trello. Tá? E aí, beleza, eu comecei a fazer isso. No primeiro mês eu quase pedi demissão, porque era impossível gerar números manualmente com isso. E aí a gente criou, enfim, uma rede de coisas que faz com que a gente consiga gerar informações, mas tudo de maneira muito simples, muito visual. E a gente consegue, hoje eu consigo olhar num board só, e no dashboard só, e consigo ver tudo o que está acontecendo com a minha equipe. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui também. E dá para a gente ver maior. Todas essas informações saem, de alguma maneira, do Trello. Tá? E aí é fantástico. Eu não sei se foi a Amanda, enfim, alguém falou que o bom é que o Trello fica tudo registrado. E, então, assim, qual que é a melhor parte? Se alguém questionar, não, mas eu não atrasei esse projeto, ou por que aconteceu isso, eu tenho a data, a hora, quem movimentou de qual coluna para qual, quem que aprovou, quem que não aprovou. Enfim, eu tenho todas as informações que eu preciso gravada no Trello. Isso fica numa televisão na sala lá em Bauru e numa televisão também na sala lá em São Paulo, para que toda a empresa consiga analisar. Eu vou falar rapidamente o que isso significa. Ali em cima a gente tem o número de projetos ano dividido por mês. No quadro da frente eu tenho o número de solicitações versus projetos entregues anual, também dividido por mês, ou seja, quantos projetos entrou esse mês e quantos eu consegui entregar. Tá? Esse mês é um mês que a gente está um pouco fora da curva, mas a gente está entregando mais do que está entrando, ou seja, acabou ficando o projeto do mês passado e a gente está entregando esse mês também. Tá? Ali eu tenho uma média de quantos projetos eu estou entregando no dia, e se eu continuar com essa média, quantos projetos eu vou entregar esse mês. Depois eu tenho ali o fluxo de produção, né? Ou seja, quanto tempo o projeto fica em cada etapa. E isso não daria para fazer se não fosse naquele fluxo do Trello que a gente criou. Então, eu sei quanto tempo ele fica em cada coluna, e ali ele vai medindo para mim, essas linhas são cada uma delas, mas os dois números mais importantes são a coluna roxa, que é quanto tempo de vida o projeto demora, desde que ele é aberto até o momento que ele é entregue. Então, a gente está com... Esse mês a gente teve alguns problemas técnicos, está um pouquinho a mais, mas, em média, 4 dias, a média do ano é 4 dias a gente entrega um projeto. Tá? Isso mistura muito de projetos que tem 5, 6 dias e projetos que a gente entrega no dia também. Tá? Então, tem essa mescla. E a linha azul é o tempo que o projeto demora para entrar em produção, ou seja, o projeto ele entrou hoje, foi qualificado hoje, eu aloquei, dei uma data de entrega, mas eu só vou começar a produzir na segunda-feira. Então, a gente vai calculando o tempo que ele fica parado até eu vagar a minha produção para começar de novo. Na frente, a gente tem o número de pontualidade do ano também, ou seja, o verde ali é o quanto a gente adianta de projetos. O laranja é o que a gente entrega no prazo, e o vermelho é o atraso. Atraso para a gente é algo bem sério. Então, assim, não importa o que aconteceu, se explodiu uma bomba, se não explodiu, conta como atraso. Tá? Mas é porque o cliente atrasou. Se atrasou, a gente não geriu bem de alguma maneira. Não importa se foi o cliente que não entregou o material na época certa, enfim. Atrasou porque a gente não cobrou o cliente, então a gente trata isso de um jeito bem forte, mas isso é bem tranquilo, atraso. Assim, se eu pegar uma média de ano, ele é uma porcentagem pequena que a gente tem. Tá? Mas todos os prazos atrasados são negociáveis. Tá? O que eu conto como atraso é que eu não consegui cumprir o primeiro prazo que eu dei. Mesmo combinando um novo prazo com o cliente, para mim aquele projeto está atrasado. Tá? Esse mês a gente teve um número de atraso mais alto, é o último gráfico que a gente tem ali, porque a gente estava com problema técnico na plataforma, então, internamente, a gente sofreu um pouquinho com cache, isso deu aquele vermelho, mas geralmente a gente tem entre 1% a 5% de atraso no máximo, tá, durante o mês. Aqui embaixo, eu consigo fazer um filtro com aquelas etiquetas que eu falei para vocês, e aqui eu consigo saber quem da empresa abriu o projeto, o card em si no Trello, e desses quanto foram reprovados. Tá? Então, o azulzinho é a quantidade que foi aprovado e o vermelho é reprovado. Ali eu tenho uma média geral da empresa de quantos foram aprovados e reprovados. Então, vocês perceberam que o número de cards reprovados, o que eu conto como reprovado?
Abriu o CAD, eu li e não entendi. Está reprovado. Tá? Mesmo que a informação esteja lá. Se não está clara, se o desenvolvedor não vai pegar o CAD, não vai conseguir ir até o fim, não está aprovado. O último gráfico ali da terceira linha, ele divide para mim quem pediu o quê, ou seja, qual pessoa da empresa está pedindo publicação, em produção, projeto, aditivo, bug. Então, eu consigo saber quem está pedindo quanto e o que essa pessoa está pedindo. E isso tudo é feito com aquelas etiquetas. Tá? Ele extrai dessa forma. Aqui eu tenho esse último quadro, que é uma visão só do time de desenvolvimento mesmo. Então, eu tenho os desenvolvedores também, o que cada um está produzindo mais, ou seja, quanto de aditivo, projeto, publicação cada um está fazendo. No da frente, eu consigo medir a pontualidade dele, se ele está entregando no prazo ou está atrasando, porque são diferentes. O desenvolvedor atrasar não significa que o projeto está atrasado. Lá em cima é a data com o cliente e aqui embaixo é a data que o desenvolvedor deveria ter cumprido. Na frente, a qualidade, tá? Ou seja, quantos dos projetos teve erro e quantos dos projetos teve revisão de erro. Tá? Na frente é a qualidade da equipe toda. A gente procura a meta de ficar sempre, né, no máximo 5% de bug dos projetos. Desenvolver o projeto, no máximo 5% dos projetos pode ter bug. Tá? Não em produção. Passou por qualidade e pegamos bug. E ali eu tenho a meta da equipe, ou seja, o número de cards desenvolvidos dividido por 3 é a meta da equipe, porque nós estamos em 3A hoje. E aí eu tenho a linha vermelha, que é a meta, e quem está na meta, quem não está na meta, acima da meta, assim por diante. E ali é o nosso sistema de bonificação. Tá? Cada card ele pode valer de 0 a 120 pontos. Então eu vou mensurando isso a cada card. Os pontos são somados por uma série de fatores, ou seja, eu adiantei o CAD, eu não atrasei, teve revisão, eu fiz as reuniões necessárias, eu cumpri todas as etapas, preenchi todos os documentos, e aí eles vão pontuando, e aí assim, eles recebem bonificação por isso. Quem está acima de 110 recebe 120% num valor de bonificação, quem está abaixo vai reduzindo, e abaixo de 80% a gente zera, ninguém recebe nada. Mas o mais legal disso é que a gente consegue avaliar o recurso. Tá? Se o recurso estiver abaixo de 80%, ele não é um recurso bom. Ele não é um recurso que está tendo uma performance boa na equipe. O recurso que está 100%, ele é um recurso bom. E acima disso é um recurso excelente. Então, diariamente, a cada entrega de card que a gente faz, isso é atualizado e vai somando. Então, assim, eu consigo ver, antes de terminar o mês, antes de fazer um relatório imenso e tal, se eu estou indo bem ou não. E cada recurso consegue saber também. Ou seja, o cara começou, puta, estou errando muito, tenho que começar a prestar atenção esse mês, senão eu vou ficar ruim na média ali. Ou, nossa, estou adiantando bastante, vou continuar assim que está dando certo. Então, você consegue ter a temperatura em tempo real. Tá? Vocês perceberam que tudo que a gente usa na equipe é praticamente visual e em tempo real. É para não deixar errar muito para aprender. A gente tem uma regra bem legal na NeoAssist, que é errem bastante, mas corrijam rápido. Tá? Então, assim, a gente muda o tempo todo. E isso é muito legal no Trello também, essa flexibilidade. Quando a gente começou aquele primeiro board, o segundo board que a gente mostrou para vocês, tinha 3, 4 colunas. E a gente foi aprendendo que se trabalhasse assim, ou assado, ia sendo mais rápido. A gente está errando toda vez por causa disso ou daquilo. Então, vamos criar uma coluna e começar a olhar para isso, vamos mensurar. Então, o Trello foi dando essa liberdade. E, assim, semanalmente a gente faz reuniões para ver como foi a semana e, semanalmente, a gente muda o Trello. Toda semana a gente muda alguma coisa para tentar melhorar algo que já está bom ou corrigir algo que não está indo legal. Bom, a parte que vocês gostam agora, né? Falei muito rápido, deu para entender? Mais ou menos? Era muito conteúdo. Parabéns,
Tá, seu nome? O Daniel está perguntando sobre o dashboard e querendo saber... Aí, o seu nome é? O Fernando está perguntando também de onde vêm os números, tá? Bom, aquele dashboard é feito numa plataforma do Google, não sei se vocês conhecem, que ele cria dashboard. E, enfim, a gente faz uma mescla de banco de dados, com planilhas, com um monte de coisa para chegar naqueles números, tá? Por que a gente não tem uma ferramenta fixa que faz aquilo? Porque a gente muda sempre. Então, enquanto a gente não achar a receita, que eu acho que a gente não vai achar nunca, mas enquanto a gente não chegar nessa receita certa, a gente fica mudando muito, então é muito mais fácil dar manutenção direta no banco ou numa planilha, mas é tudo coisas extraídas do Trello, daquelas etapas de colunas do Trello. Não tem nada que... A gente usa Excel, usa integração, tem várias... Cada uma daquelas informações usa um jeito diferente. Não tem nada mágico que faça pronto, eu gostaria que tivesse, mas não tem. Chama Data Studio. Ele faz integração com... Ele faz dashboard com planilha, banco de dados, enfim, com qualquer tipo de recurso. A maioria se alimenta automaticamente. Tem uma planilha que eu alimento manualmente, porque para entregar os projetos, eu pessoalmente olho um por um. Então eu vou preenchendo algum... Na verdade, não é nem planilha, são formulários que alimentam planilhas. Tá? Como a gente tem a liberdade de ter um time de desenvolvimento lá dentro, é mais fácil de fazer essas integrações. Não, a gente não trabalha com sprint. Seu nome é? O Danilo está perguntando se a gente trabalha com sprint e como a gente organiza a sprint no Trello. A gente não trabalha com sprint porque praticamente todo job é urgente para a gente. A gente tem uma demanda muito grande e eu não posso demorar mais que 5 dias para entregar um card. Então, se eu for ter que esperar uma semana para entrar na próxima sprint, eu já perdi o tempo de desenvolver ele. Os nossos desenvolvimentos são muito rápidos. Tá? Então, sprint não funciona. Como é que funciona a urgência? A gente tem aquela coluna que eu mostrei de urgência. Tá? Na alocação do recurso, a gente prevê algumas horas dia para resolver problemas. Ou seja, ele de um card que entrou urgente, ou de uma internet que caiu. Então, como eu trabalho com prazo, eu tenho que ter essa margem de manobra. Então, eu uso essas horas para fazer atividades urgentes. E como a gente adianta muito o projeto, sempre sobra tempo. Então, eu pego esse tempo que sobrou e faço um outro projeto. Então, eu trabalho dessa forma. Não é fácil, urgência é uma coisa que sempre atrapalha. A gente tentou trabalhar com sprint lá, mas a gente entendeu que o core da nossa empresa não poderia esperar, não era ter essa organização de sprint, de esperar uma semana, planejar. A gente faz isso sim para o produto. Para desenvolver produto, a gente faz isso, mas projeto é algo muito rápido. Tem projeto que eu entrego em menos de 1 hora. Não dá tempo de pôr no sprint. Eu já entreguei ele. Tem algumas perguntas do pessoal que está online. Algumas você já deve ter até respondido o que você estava falando, mas o pessoal quer saber como inserir o número para a contagem dos cartões na lista e como colocar a cor para indicar que ultrapassou o número. Você lembra do nome? Não. Tá. O outro também é um plugin, né? Como fazer para... a gente vai fazer um artigo. Não, depois da sua apresentação, a gente consegue criar vários aí, tirar todas as dúvidas das pessoas. Aí alguém falou que, pelo relatório que você fez, o dashboard seria no caso, né, existe uma forma de monitorar as horas levadas para finalizar um cartão? Ou você não monitora isso? Existe, sempre dá, né? Quem trabalha com desenvolvimento sabe que sempre tem um jeito de fazer alguma coisa. Como é a gente que faz aquele dashboard, não tem nada pronto ali. Então, tudo que eu quiser fazer, eu vou ter que fazer do zero. Tá?
particularmente no meu time, dentro da NeoAssist, a gente não trabalha com apontamento de horas. Tá? Porque, assim, você imagina você ter que apontar horas de 200 projetos mês, enfim, ia demorar mais tempo para eu controlar as horas do que para entregar os projetos. Então, assim, eu acho bacana, estava até conversando isso no Coffee Break, é legal para controlar horas, enfim, mas eu acho que, às vezes, isso atrapalha um pouco. Desmotiva o desenvolvedor, parece que ele não pode nem respirar, às vezes ele não quer ter uma grande ideia porque o tempo está lá contando, enfim. A gente achou um meio termo de não usar apontamento de horas em projeto e ter uma produtividade alta. Tá? Mas isso funcionou para a gente. Mas, respondendo a pergunta, sim, dá para fazer. Tem Power Up que faz isso, tem plugins que faz isso, tem, enfim, um monte de recurso para controlar isso aí, sim. Os Power Ups que existem, só para dar uma dica, tem o Harvest. Ele está no Trello, que você consegue ativar e monitorar os horários, depois até tirar um relatório final de horas de cada um. E tem um plugin também chamado Toggle. E aí você consegue colocar até os horários da checklist, até se você quiser controlar a checklist. Dá para fazer isso e depois emitir um relatório final também. A gente tem mais... Era isso? São esses dois que eu... Tem mais algum? Acho que tem um Pomodoro. E tem um Pomodoro também. Lá, o pessoal... É um plugin. Chama Pomelo. O Pomelo ele é um plugin. O pessoal, a gente fez isso em BH e teve o pessoal da Rock Content, eles usam o Pomelo lá. Ele até falou que você consegue controlar melhor se você está melhorando aí a sua produtividade no dia a dia utilizando esse plugin. E dá para você emitir relatório também de acordo com o tempo demandado aí por cartão. Pomelo, de Pomodoro, aí a Pomelo, que é a Pomodoro e Trello. Pomelo. A Amanda falou sobre checklist. Vocês perceberam que eu não uso checklist em nenhum card, né? Eu praticamente transformei o checklist nas colunas. Fica visualmente muito mais simples de entender a quantidade de coisas que está naquela etapa. Então, uma dica aí que, pelo menos para a gente, funcionou bem, é não usar checklist interno para etapas. Pode ser usado, sim, para lembrar de coisas a fazer naquela etapa, por exemplo, mas é legal dividir isso em colunas também, fica visualmente bem bacana. E aí, a última pergunta que a gente tem aqui, depois a gente vai responder, na verdade, porque queria saber como visualizar mais listas no quadro, mas ele falou que é um plugin. A gente vai colocar o link aqui do quadro e até marca a pessoa que fez essa pergunta, para ela ter essa resposta depois mais para frente. É isso aí, gente. Aplausos aqui para ele, para o Márcio, pelo tempo dele. Muito obrigada.